Aí, o que você tá assistindo? Algo muito polêmico. Hoje no jornal iremos falar sobre algo extremamente polêmico. Esse desenho. Que coisa grotesca. Uau, isso é realmente muito polêmico. Mas você sabe que muitas vezes também é polêmico? Desenhos animados. Com quem que você tá falando? Pois é, a frase desenhos e polêmicas, apesar de parecer algo inimaginável, não é algo tão distante assim. Muitos desenhos, em vários momentos, acabaram criando polêmicas com alguma coisa, seja por tocar um assunto impróprio, ou por ser pesado demais para sua faixa etária, ou talvez por exibir coisas que o mesmo não deveria, como foi o caso de My Little Pony. Eu tenho falado muito de My Little Pony ultimamente, mas é que, ironicamente, tem muito pra falar sobre esse desenho. E se tem algo que My Little Pony tem, é polêmica. Não só uma, mas várias. E não é à toa que ele tá nesse vídeo aqui de controvérsia. A nova geração de My Little Pony foi desenhada por Lauren Faust e equipe para ser muito mais do que um show infantil. O diálogo foi cuidadosamente construído para ser o mais real possível, e os personagens eram arquétipos clássicos de personalidade do ensino médio. Ao criar um apelo que durou muitas épocas, o fandom cresceu nas redes sociais. Os fãs, conhecidos como Brownies, conversavam sobre cada detalhe do show, por mais bobo que seja, e nessas conversas e bobagens do fandom, um pônei acabou chamando a atenção de todos. Sua cabeça, timidamente inclinada, e seus olhos vesgo a retratavam como venerável e diferente. Essa pônei, que parecia apenas ao fundo, ganhou um apelido de Derp no mundo dos fãs, e camisetas e outros itens que a retratavam rapidamente se tornaram best-sellers. A equipe do programa aceitou internamente o nome da Derp e decidiu finalmente dar a ela um papel maior na trama. Os Brownies, obviamente, ficaram extremamente felizes quando a simples pônei começou a ganhar mais destaque, e foi quando tudo deu errado. É difícil obter detalhes, mas aparentemente o canal The Hub recebeu reclamações sobre o nome Derp e a caracterização como uma pônei desajeitada com uma voz estúpida. Alguns disseram que Derp foi claramente escrita como uma deficiente mental, muitas vezes usando palavras até bem menos gentil do que isso. O episódio oficial no iTunes então desapareceu brevemente, causando ansiedade entre os fãs. Alguns afirmaram que foram informados de que era apenas uma falha e que seria restaurado. Quando o episódio voltou, foi claramente modificado para uma voz mais normal e o nome Derp foi removido, além de algumas cenas terem sido reanimadas, deixando-a menos vesga. E não é preciso dizer muito sobre isso, por causa das várias mensagens de reclamações dos pais que fizeram com a personagem, e isso fez com que ela fosse totalmente alterada. O que sinceramente eu acho meio triste, já que ela era uma personagem bem única e diferente, e essa alteração deixou ela parecendo só mais um pônei de fundo, sem nada demais. Claramente, a controvérsia assustou a Hasbro, e uma ação rápida foi tomada, mas os fãs, uma vez exultante com a sua influência sobre o processo criativo, foram subitamente reprimidos. Eles não estavam aceitando bem. Vários foram os vídeos feitos como protesto a tudo isso. A maioria deles não estão mais disponíveis, mas você pode ver usando o Wayback Machine, e dá pra ver a quantidade enorme de pessoas revoltadas com a saída da Derp, inclusive iniciando uma petição para colocá-la novamente. Mas essa é só uma das controvérsias que esse show se envolveu, mas uma das que eu acho mais interessante é uma censura que ocorreu em uns episódios. Censuras em desenho é algo até bem comum, por mais estranho que possa parecer. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando só sobre episódios censurados de desenhos, até Peppa Pig tem episódios censurados, então digam aí nos comentários. Mas enfim, e com My Little Pony não seria diferente. Existem várias pequenas censuras bem bobas, tipo nas palavras. Tipo na gringa, as personagens costumam usar um linguajar um pouco mais grosseiro. Não são necessariamente palavrões, mas é algo menos infantil, tipo as personagens se xingando de estúpida, imbecil ou idiota. E quando chega aqui, geralmente era cortado ou era mudado para algo mais leve, tipo boba. Ou as referências à cidra, que é como se fosse uma espécie de bebida alcoólica, que nas versões em espanhol foram mudadas para suco de maçã. Nem toda cidra, na verdade, é alcoólico, mas mesmo assim eles preferiram mudar isso para não dar problema. Mas eu acho que uma das censuras que até que faz bastante sentido, e é também uma das mais famosas, é que ocorreu na 8ª temporada, no episódio 13, intitulado The Man Six, onde a cena foi completamente remodelada e não chegou nem a ir ao ar, porém acabou vazando na internet, onde uma clone da Twilight é destruída
colorida, e na versão sem censura, ela derrete de uma maneira meio grotesca e bem mórbida. Porém, na versão censurada, ela ainda derrete, porém de uma maneira mais bonitinha, digamos assim, sem ser tão gráfico. Existem algumas comparações que mostram isso na internet, botando os dois lado a lado, e assim, sendo justo, até que é compreensível essa censura. Apesar de eu não achar nada demais, essa animação da Twilight derretendo, toda esquisita, é meio gráfico, então é até meio compreensível. Mas, por falar em cenas gráficas, existem mais coisas pesadas relacionadas a My Little Pony, como no caso as teorias, mas mais especificamente as teorias que são feitas por fã. Por isso, vamos falar agora sobre as estranhas teorias dos desenhos. Acho que todo mundo que tá na internet provavelmente em algum momento já se deparou com aquelas famosas teorias de desenhos animados, como aquelas teorias clássicas do tipo que tal personagem tá em coma, ou que os personagens do show representam os pecados capitais, esse tipo de coisa. Existem muitas teorias assim, extremamente clichê, que são todas iguais, porém existem algumas teorias que saem um pouco fora da curva e que usam de base coisas do próprio show, ou que simplesmente acabam sendo um pouquinho diferente do padrão, não sendo necessariamente boas ou ruins, mas enfim, alguns desenhos têm teorias até que bem sólidas, que no fim são até comprovadas como fatos depois. E bem, já que estamos nesse clima horroroso de terror aqui, eu acho que nada mais justo de citar uma das teorias mais mórbidas que eu já vi, que é sobre My Little Pony. Embora My Little Pony seja um programa cheio de cores e aspecto bonitinho, a comunidade de fãs e as teorias associadas a eles apresentam um contraste bem marcante. Como já discutimos anteriormente nesse canal, é comum que as fanarts, teorias e outros conteúdos relacionados a programas destinados a um público mais jovem sejam muitas vezes surpreendentemente bizarros e sombrios, e com My Little Pony não é diferente. Existem várias teorias e creepypastas relacionadas ao show, incluindo uma famosa que envolve um jogo .exe baseado em My Little Pony. No entanto, nesse vídeo o foco estará exclusivamente no próprio desenho. Existe uma teoria que à primeira vista parece ter algum sentido. Ela sugere que as personagens principais de My Little Pony foram baseadas em garotas reais que faleceram. Embora as histórias variem um pouco, a essência da teoria é que as personagens são inspiradas em uma tragédia real que aconteceu em 18 de janeiro de 1989, onde 6 meninas que frequentavam a mesma escola perderam a vida nesse triste evento, e estranhamente elas pareciam compartilhar semelhanças com as protagonistas de My Little Pony. O nome das meninas também são notavelmente semelhantes aos das personagens dos desenhos. Samantha Gale, por exemplo, inspirou Fluttershy devido à sua timidez e introversão. Janice Walters, uma menina mais popular, era rica, inteligente e bonita. Alexandra Matthews, uma atleta competitiva, especialmente em esporte e atletismo, foi a base para Rainbow Dash. Applejack é associada à história de Jamie Sanders, que tinha origens rurais. E por fim, Pinkie Pie foi inspirada em Katherine Jackson, que foi adotada e passou por várias mudanças de lar, enfrentando desafios pessoais em suas vidas. Todas essas garotas tinham histórias pessoais trágicas, marcadas por abusos e negligências. A inspiração para Twilight Sparkle era uma aluna pelo nome de Cynthia Little. É uma teoria intrigante, mas não passa disso. Primeiro, porque ela já começa se contradizendo, já que diz que foi uma tragédia que ocorreu numa escola, mas depois algumas personagens teriam morrido em outras circunstâncias. Sem falar que isso não faz o menor sentido. A criadora do desenho criar personagens baseado em garotas mortas? Tipo, por que, tá ligado? Além do que, se você pesquisar pelos nomes dessas meninas, não existe nenhuma notícia real sobre pessoas que passaram por essas circunstâncias. Ao menos eu não achei nenhuma. Além do que, o mais óbvio de tudo é que a criadora de My Little Pony tecnicamente não criou nada. Ela só foi responsável pelo reboot, mas o show já existia desde 1980, muito antes dessa suposta tragédia que teria acontecido em 89. Essas são aquelas típicas teorias que rodeavam a internet que, olhando hoje, envelheceram um pouco mal, já que não faz o menor sentido. Existem muitas teorias de desenhos desse jeito aí, então me diga aí nos comentários a sua favorita. Que bom! Continuando nessa de teorias sobre My Little Pony, My Little Pony também foi o responsável pela criação de algo bem interessante, que é os famosos jogos .exe. Um dia eu abordo um vídeo só sobre isso, mas a verdade é que My Little Pony
foi um dos grandes responsáveis pelo surgimento de booms dos jogos nesse tipo. E, bom, eu acho que pelo menos antigamente, quando o acesso à informação na internet não era algo muito acessível para todos, muitos mitos e lendas se espalhavam. E com isso, muitas pessoas acreditavam em boatos sobre os jogos que às vezes não era verdade. Hoje em dia, isso não é mais lá tão comum. Porém, eu acho que em algum momento todo mundo já chegou a acreditar em algum desses supostos conteúdos secretos dos games. E, ironicamente, alguns no fim realmente eram verdade. E bom, no dia 3 de abril de 2011, um jogo foi postado no site Equestria Diary, chamado Luna Game. Parecia inofensivo, então algumas pessoas acabaram baixando. Não demorou muito para que essas pessoas descobrirem que não era tão inofensivo assim. O jogo começa com você controlando a princesa Luna, a pônei unicórnio. É um jogo de plataforma bem simples, onde você é capaz apenas de mover e pular com as setas do teclado. Porém, depois de cerca de 20 segundos, ou alguns segundos se você estiver apenas parado, a tela de repente corta aleatoriamente para uma das duas imagens. Pinkie Pie com um estranho olhar e Apple Boom com um olhar macabro e malicioso. Nesse ponto, um dos 4 remix sinistros da música do desenho começa a tocar aleatoriamente, com murmúrios e gritos tocando de fundo. Mas é claro que isso não passa de uma creepypasta. Mas agora vamos mudar um pouco o assunto e falar sobre algo diferente. E dessa vez, algo que realmente existe de fato. Que no caso é episódios pilotos. Episódio piloto, se você não sabe, são os primeiros episódios de um desenho. São episódios feitos antes do programa ir de fato ao ar, como uma forma de teste para ver se o desenho ou série em questão vai agradar ao público e ao executivo. E eles são secretos porque na grande parte das vezes eles acabam não chegando ao grande público, sendo exibidos apenas para acionistas e executivos da empresa para verificar se há interesse. Se exibido, geralmente é apenas uma única vez para testar a audiência e depois nunca mais, fazendo com que grande parte dos episódios pilotos não sejam gravadas e se torne completamente uma lost media. E por conta disso, nem sempre se tem tantas informações sobre pilotos de algo, e nem sempre dá para saber se é verdade ou falso, como por exemplo no caso de My Little Pony. Ao que tudo indica, o episódio piloto de My Little Pony na realidade é o próprio primeiro episódio, já que diferente dos outros desenhos, My Little Pony supostamente não teria tido um episódio para apresentar a Gen 4, já que My Little Pony por si só já era uma franquia conhecida, e o desenho foi feito e encomendado pela Hasbro para vender boneco. Teoricamente falando, não existe a necessidade de fazer um episódio piloto para apresentar os executivos, já que foram os próprios executivos que pediram para esse desenho existir. No entanto, na realidade, ao que tudo indica, existe sim um episódio piloto de My Little Pony, aparentemente, que foi vazado por um hacker. Acontece que não dá para saber exatamente se isso é verdadeiro ou falso, já que apesar de My Little Pony ter uma animação bem fluida e bem feita, é uma animação feita em Flash, que é um programa antigo da Adobe. Quem entende de animação consegue emular muito bem o estilo. Não é à toa que tem várias animações feitas por fãs, como a Smile HD e a Cupcake, que enganaram muita gente, já que são bem parecidos com o original. Então fica meio difícil saber a veracidade desse posto piloto, mas aparentemente é sim oficial. Uma das grandes mudanças, primeiramente, são os efeitos sonoros, literalmente aqueles efeitos sonoros de desenho, alguns que eu uso inclusive, e que dá uma pegada bem amadora pro show. Os cenários são mais básicos, mas de maneira geral é a mesma coisa. Inclusive, o roteiro é um pouco parecido com o episódio 15 da primeira temporada, então ele provavelmente serviu de inspiração para esse episódio. A única grande diferença é o nome, que aparentemente seria My Little Pony Adventures, e as vozes que parecem ser dubladas pela mesma pessoa, a Tara Strong, apesar de serem bem similares com o original. E tem também o storyboard desse episódio. Tem um youtuber gringo chamado Tootsie Forever, de quem eu achei essa informação, de que, de acordo com ele, existe um arquivo em Flash que foi vazado desse episódio, que contém todo o processo de animação desse episódio. E dentro dele existe uma imagem da Twilight Sparkle que mostra que ela seria na realidade um pouco diferente, com uma lua sendo a sua marca em vez de uma estrela, seu cabelo teria uma mecha azul em vez de roxa, e seu tom de pele seria um pouco mais escuro do que na versão final. E isso é bem interessante. Existem episódios pilotos de muitas coisas por aí, e se eu falar sobre todas, provavelmente levaria horas, então comente aí mais episódios pilotos. Mas talvez alguns falam, mas Peck, esse não é o verdadeiro episódio piloto de My Little Pony, o verdadeiro foi perdido. E bem, talvez,
Não há informações verificadas sobre um episódio piloto de My Little Pony: Amizade é Mágica que nunca foi ao ar devido a problemas de direitos autorais. Mas eu não vou bater o martelo aqui e dizer que isso não existe, porque informações sobre isso são uma completa bagunça. Existem, ao que parece, alguns concept arts que dão a entender isso e algumas entrevistas, mas até onde se sabe não existe nenhum piloto animado com essas personagens. Talvez tenha, talvez. Mas bem, eu acho que tá na hora da gente mudar um pouco de assunto. Bem, acho que quando falamos de My Little Pony, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas e o que elas pensam é da sua fandom e como ela faz parte do grupo de fandoms que arruinaram a própria obra. É isso mesmo. E bom, é legal quando os criadores escutam os fãs e alteram alguma coisa na obra ou adicionam para deixá-la melhor. Isso tende a dar uns resultados bem legais, como por exemplo o caso do Sonic horrível, do filme do Sonic, que teria essa aparência grotesca, mas os produtores resolveram ouvir os fãs e remodelar o Sonic e ficou muito bom e muito lindo. Porém, existem alguns casos em que ouvir os fãs nem sempre é uma boa ideia, e ao fazer isso, alguns produtores acabam por arruinar a própria obra, por ouvir o fandom, que era repleto de um bando de imbecis, e escutar eles fez com que a obra fosse por água abaixo. Eu pedi na comunidade para vocês me dizerem alguns desenhos que foram arruinados pelos fãs, e o que mais foi citado foi My Little Pony. Eu imaginei que isso fosse acontecer, já que a Laura fez um vídeo falando sobre isso. Então, caso queiram saber mais sobre, vão lá no vídeo dela, que ela fala sobre isso 10 vezes melhor do que eu. Mas resumindo o que aconteceu, é aquilo que vocês sabem. My Little Pony foi um desenho que estourou a bolha de um jeito que nenhum outro desenho conseguiu fazer antes, atraindo um público 10 vezes mais velho do que seu público-alvo original. Geralmente tende-se a dizer que o que vier a mais é lucro, mas é difícil dizer se isso foi positivo para a série e para a imagem do desenho, porque a gente sabe o quão essa galerinha estranha manchou a imagem do show, como esse público mais velho, querendo ou não, era uma parte gigantesca do público. Os produtores e roteiristas começaram a adicionar fanservices para agradar essa galera, colocando memes e piadas que nem deveriam estar no desenho voltado para essa faixa etária de My Little Pony. Tiraram as músicas, as lições de morais e tudo. E o desenho passou a ser muito mais sério e menos infantil, o que, tecnicamente falando, não deveria ser exatamente um problema. Muitos desenhos fazem isso, tipo Hora de Aventura, Steven Universe, e praticamente todos os desenhos são mantidos com base de brinquedos e produtos. É bem comum, tanto que 90% das vezes que um desenho é cancelado é porque ele não vendia bonecos e produtos. Só que mesmo que esse desenho tenha público mais variado, como Steven ou Hora de Aventura, por exemplo, que tem também um público mais velho bem grande, geralmente esse público também consome os produtos desse desenho, porque além dos desenhos serem bem neutros, nem muito masculino, nem muito feminino, os produtos são bem variados, como cadernos, mochilas, brinquedos, revistas, roupas, etc. Eu já vi algumas pessoas mais velhas com roupas do Finn ou do Steven, numa mochila do Bimo, etc. Mas para My Little Pony isso foi ruim, porque querendo ou não, My Little Pony é da Hasbro e o que paga a produção da série é os brinquedos da série. E querendo ou não, é um desenho ultra colorido de pôneis, e o público que ele atraiu foi um pessoal bem mais velho, com alguns na casa dos 30 anos. E por mais desconstruído que alguém possa ser, você não consegue imaginar alguém nessa faixa de idade andando na rua com uma blusa rosa da Pink Pie e uma mochila colorida do Rainbow Dash, né? Na real, eu falei bobagem, deve existir sim, até porque, né, ninguém precisa de padrão, cada um com sua beleza natural. Enfim, piada essa parte, provavelmente tem sim, né, mas em quantidades muito menores, não o suficiente para sustentar toda uma franquia, né, com base em meia dúzia. E mesmo que você consiga, o que banca são os brinquedos. Então, apelar e flertar com esse público foi praticamente um tiro no pé, porque adulto não vai comprar brinquedo. Até tinha uma parcela que comprava, mas era aqueles bonecos grandes e premium que eram feitos de maneira artesanal e não eram fabricados pela Hasbro. O que a Hasbro fabricava era brinquedos de plástico mesmo, para criança. Você consegue imaginar alguém na casa dos seus 30 anos, no meio do expediente do trabalho do caixa do supermercado, sei lá, parando tudo. Ai, deixa eu pentear o cabelo da minha Rarity aqui. Difícil, né? E o desenho começou a ir para esse rumo, um pouco mais sério.
Tudo isso porque o público mais velho estava reclamando, por exemplo, que o filme era muito infantil. E isso afastou boa parte do público mais novo que consumia a obra, porque além dos eventos de My Little Pony que agora eram lotados de adulto, o seu desenho também estava bem mais velho. Então, aos poucos, o público mais novo que acompanhava e comprava os brinquedos e produtos da série foi sumindo. E sim, eu sei que My Little Pony nunca foi um desenho totalmente infantil e tinha uma história mais elaborada por trás, tanto que foi justamente essa história mais elaborada que atraiu um público mais velho, mas o desenho antes nunca negligenciou essa parte mais nova do público. Apesar de, sim, ter um pessoal mais velho, o desenho ainda focava muito em dar lições de moral, ser mais simples para o pessoal mais novo conseguir entender e acompanhar. Só que a fandom começou a ficar insuportável e super possessiva e exigir que as coisas andassem do jeito deles. Por conta disso, a 8ª e 9ª temporada começou a focar em apenas um público, os fãs mais velhos. E aí parou de lucrar com a venda de brinquedos e resolveram finalizar a série. Ao menos a série teve bastante temporadas e episódios, porém, sinceramente, eu não acho que isso foi de todo ruim. Deram um jeito de acabar de uma maneira bem fechadinha e tem 200 episódios no total, então tá ótimo. Eu sei que quem é fã quer que a série dure pra sempre, mas se a série continuasse fazendo rios de dinheiro, provavelmente eles iam acabar esticando ao máximo possível até os roteiristas ficarem sem ideias e a série ficar insuportável, igual a Nickelodeon tá fazendo com Bob Esponja, onde cada episódio novo consegue pisar ainda mais no legado de Stephen Hillenburg. E com My Little Pony isso não aconteceu, então eu acho que há males que vem pra bem, não é verdade? Tem algumas pessoas que comentaram na comunidade falando sobre outros desenhos, mas alguns não souberam elaborar e outros comentaram coisas que eu acho que não foi bem arruinado pelos fãs. Muita gente citou My Hero Academia, mas até onde eu sei, o mangaka não fez nada só porque os fãs pediram a ponto de estragar o rumo da série. Ele estragou tudo sozinho mesmo. A fandom não é tão vergonhosa e patética igual a de Rick and Morty, a ponto de ser vergonhoso dizer que você gosta do anime. O que a fandom faz assim de mais estranho é shippar e ser meio militante no Twitter, mas é só desligar o Wi-Fi que essa galera desaparece. Eles não estão na vida real quebrando lanchonete e fazendo protesto por causa de um molho. Então, se você lembrar de mais algum desenho aí que foi estragado pelos fãs, digam aí nos comentários que eu vou querer saber. Mas será que tudo isso tornaria My Little Pony um dos piores fandom dos desenhos? É bem normal quando o desenho fica popular, esse mesmo show ganhar uma grande quantidade de fãs. É completamente normal. Só que, muitas vezes, algumas dessas fanbases são um pouco peculiares e não conseguem aceitar opiniões contrárias de gente que não gosta muito do mesmo show que elas, ou que, por algum motivo, são extremamente estranhas e fazem artes e desenhos que não deveriam ser feitas por serem inadequadas. E bem, existem vários desenhos que são assim, e nesse vídeo eu pedi a opinião de vocês na aba comunidade para falar um pouco mais sobre algum desses shows, e eu confesso que a maioria deles me surpreendeu bastante. Mas bem, e como é no caso de todo esse vídeo é sobre My Little Pony, é óbvio que o assunto aqui também seria o mesmo. Mas bom, My Little Pony. Esse muita gente citou. Parece que vocês não gostam mesmo desse fandom. O caso de My Little Pony assusta um pouco, já que é um desenho tão doce e fofinho sobre pôneis vivendo um reino de pôneis. E é isso. À primeira vista, não tem nada que faria esse show ser considerado tóxico. Mas quando esse desenho surgiu, ao invés de ganhar a atenção do público pré-escolar que ele se propõe a atingir, eles começaram a atingir um público bem mais velho. Mas bem mais velho mesmo, um pessoal na casa dos 30, 50 anos de idade, que se denominavam brownies, o que por si só não teria lá grandes problemas. Apesar de ser meio esquisito, gostar de desenhos não é um crime. A questão é que esse pessoal encarnava o espírito My Little Pony, vestindo roupas, comprando brinquedos, bonecos, indo em eventos, e era uma parada meio esquisita, já que era um pessoal bem mais velho, barbado. E chegou num ponto onde um desenho simples sobre pôneis começou a receber uma chuva de animações bem problemáticas na internet, com conteúdos pesadíssimos que claramente não eram voltados para menores. O que tem de relatos de menores que viram essas animações achando que era simplesmente uma cena de seu desenho favorito e ficaram traumatizadas é inacreditável. E é bem compreensível até.
já que muitas animações eram extremamente bem feitas e realmente pareciam um episódio dos desenhos mesmo. É claro que a fandom com o tempo deu uma boa melhorada, mas ainda assim é sinistro algumas das coisas que rolavam. As coisas sobre esse desenho são tantas que eu ainda vou abordar esse assunto mais adiante no vídeo, mas chega de falar sobre coisas bizarras e sombrias por enquanto. Vamos mudar de assunto para falar de algo mais leve e descontraído. E que tal falarmos sobre como My Little Pony pode ser um desenho bem másculo? Apesar de parecer uma coisa inusitada, My Little Pony é um desenho que surpreendentemente possui elementos que podemos associar ao conceito de macho alfa. Agora, vamos explorar os diversos aspectos desse desenho, desde a sua narrativa cativante até personagens carismáticos, e entender como ele pode desafiar nossas percepções tradicionais e nos mostrar que seu macho alfa vai além dos estereótipos convencionais. Então prepare-se para descobrir como My Little Pony pode ser visto de uma maneira curiosa e interessante como um desenho de macho alfa. Desenhos de macho alfa. Mano, quem nunca assistiu um desenho, principalmente quando mais novo, e ficou com aquela sensação de espero que ninguém me veja vendo isso? Hoje em dia, isso é meio bobagem. Esse estereótipo já foi quebrado milhares de vezes, principalmente nos animes com o gênero de Mahou Shoujo, ou também conhecido como anime de garotas mágicas, onde a maior parte de quem consome esse gênero são os caras tudo barbado. Mas até alguns anos atrás, desenhos e animes eram feitos para públicos específicos. Tinha para o público masculino e para o público feminino. E se você fosse um garoto e assistisse algum desses desenhos supostamente feminino, você estava praticamente cometendo um crime. Mesmo que no fundo quase todo mundo via, mas o caso mais famoso de desenhos que fazem sucesso com o público errado é justamente My Little Pony. É impossível não falar de My Little Pony, principalmente nesse caso. O movimento Brownie, com toda certeza, é um dos mais extremos disso, pois os que foram citados anteriormente eram desenhos voltados para garotas, mas faziam sucesso com garotos. Mas My Little Pony conseguiu a proeza de ser um desenho voltado para meninas e fazer sucesso com homens. E quando eu digo homens, são caras barbados na casa dos 18 aos 30 anos, que são extremamente apaixonados por pôneis e unicórnio. O movimento Brownie é um fenômeno digno de estudo científico, porque acho que nenhuma outra obra conseguiu fazer o que My Little Pony fez, que é fazer um monte de marmanjo barbado sentar e assistir um desenho de pôneis. E eu não digo isso de forma pejorativa, até porque, querendo ou não, My Little Pony é um bom desenho, e seu sucesso é totalmente justificável, mas ainda assim não é algo que se vê todo dia. Brownie, o nome dado aos espectadores / fãs masculinos do cartoon da franquia infantil My Little Pony, houve uma certa revolução e um aperfeiçoamento da série, e essa época em específica, uma grande quantidade de caras que curtiam esse show existiam, e existia até a BrownieCon, um literal evento enorme, estilo Comic Con, só focado em My Little Pony e seus fãs. Nunca saberemos quem foi o primeiro fã de My Little Pony entre os homens, conhecido como Brownies, mas pouco depois do início da série, sua personagem principal, a Twilight Sparkle, junto com seu grupo, as Main Six, começaram a aparecer nos fóruns da internet, especialmente no 4chan. Essas imagens se espalharam tanto que acabaram ganhando um espaço próprio em um subfórum dedicado exclusivamente a elas, que foi o lar de muitas coisas bizarras e controversas envolvendo essa franquia, mas, querendo ou não, é apenas um grupo de pessoas que curte algo, como qualquer outro. Não é mais estranho do que ser fã de Star Trek ou Star Wars, por exemplo, que também são super alucinados por algo. Claro que no meio tem uns esquisitos, mas eu acho que toda fandom quando cresce demais tem. Mas bom, diga aí nos comentários mais desenhos que você gosta, mesmo que você não fosse exatamente o público-alvo. E é claro, deixa um like aí pra ajudar o canal, porque isso ajuda bastante. Mas bem, agora que já chegamos bem longe, eu acho que já é bom deixar avisado que a partir de agora, pode ser que o vídeo venha conter tópicos sensíveis, já que nós iremos falar sobre o lado sombrio da comunidade de My Little Pony. Muita gente pediu, e bem, e aqui estou para falar mais sobre esse assunto, que é bem longo e delicado em alguns aspectos. Então, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo definitivamente não é ataque a quem gosta do desenho, até porque tem muita gente boa que curte, mas infelizmente uma comunidade tão grande atrai olhares também de gente mal intencionada. E meus amigos,
tem muita gente mal intencionada nessa comunidade. Então meio que esse vídeo pode servir também como uma espécie de aviso para quem faz parte do lado bom tomar cuidado. Mas vamos lá, My Little Pony. My Little Pony é uma franquia de mídia e brinquedo estadunidenses que foi lançada em 1983 e foi desenvolvida pela Hasbro. Inicialmente seu alvo foi o público infantil, principalmente as garotas entre 3 a 8 anos de idade. Seu sucesso gerou a série de desenhos animados e licenciamentos de produtos, como roupas, materiais de escritórios e artigos de papelaria, e etc. Mas nem tudo são flores, até porque se fosse simples assim, esse vídeo não existiria. Bem, como eu tinha dito, o foco principal da marca sempre foram as garotas de 3 a 8 anos, mas o sucesso da série começou a atrair um público bem fora dessa bolha. Ao que tudo indica, tudo começou naqueles fóruns de internet, onde eles começaram a assistir My Little Pony ironicamente, como uma piada, mas no fim, acabaram se interessando de verdade, seja por sua história, seus personagens carismáticos, ou por seu design facilmente identificável. De qualquer forma, um público bem mais velho começou a assistir e a consumir a série, esses mesmos denominados de brownies, e foi mais ou menos por aqui que as coisas começaram a desandar bastante. Um brownie é um termo usado para referir-se predominantemente aos homens fãs de My Little Pony, que estão na idade mínima de 10 anos, que não estão dentro do público-alvo de My Little Pony, a amizade é mágica. Apesar da idade mínima de 10 anos, essa não passa nem da metade esmagadora que considerava brownie nessa época. Na real, a grande maioria era um pessoal de pelo menos uns 15 anos pra cima, o que, como eu disse no meu vídeo passado, por si só não é exatamente um problema, até porque gostar de desenhos não é um crime. Muitos brownies eram pessoas normais que apenas gostavam do show e tá tudo bem, mas com o número maior de pessoas mais velhas consumindo a obra, o tom das coisas ao pouco foram aumentando, como as fanarts. As fanarts relacionadas a My Little Pony aos poucos foram deixando de ser algo simples, como desenhos dos próprios personagens ou as suas versões pony, e começaram a se tornar meio tenso e pesado, similar ao que acontece com The Loud House. Muitas das fanarts consistiam em basicamente uma imagem gore ou alguma coisa inapropriada. E talvez seja um pouco de militância da minha parte, mas eu acho extremamente inapropriado a fandom de um desenho voltado para um público majoritariamente mais novo ter várias fanarts relacionadas a conteúdo para adultos. Ainda bem que hoje em dia uma grande parte dessa galera desapareceu e hoje a fandom de My Little Pony é bem saudável e bem de boa. Apesar de que há muitas preocupações desse lado sombrio da comunidade estar voltando por causa da popularização de AUs, de Infestation, que tem tido bastante sobre My Little Pony ultimamente. E tem uma galera bem tóxica nesse meio. Deixando o tom das coisas extremamente longe da qual era o público-alvo original, e algumas obras eram tão bem feitas que pareciam original, e por mais que alguns até possam argumentar de que essas coisas mais pesadas não eram voltadas para o público mais novo, a obra em si, My Little Pony, é voltada para um público mais novo, o que resultou em uma grande quantidade de menores sendo expostas a um tipo de conteúdo que não deveriam. Classificação indicativa não existe à toa. Existem muitos estudos que mostram que pessoas mais novas que foram expostas a conteúdos inapropriados tiveram uma grande quantidade de problemas psicológicos no futuro. E esse tipo de conteúdo é um dos que eram de mais fácil acesso na comunidade de My Little Pony. Primeiro, pois existiam milhares, e segundo, porque a grande maioria, se não todos, não haviam nem restrição de idades. Tem um gringo que fez um vídeo contando a experiência dele de quando mais novo na comunidade de My Little Pony e aos pesados conteúdos que ele foi exposto e como isso acarretou e trouxe sensações estranhas pra ele. Mas o mais triste de tudo é ler os comentários e ver pessoas que tiveram a mesma experiência e alguns relatam que precisam fazer terapia até hoje por conta dos conteúdos pesados que elas foram expostas quando muito mais novas, gerando traumas e traumas. E traumas é uma coisa que liga diretamente à comunidade de My Little Pony. Esse tópico em questão eu nem sei como explicar direito, porque ele é até meio sensível de se comentar. Mas existe algo na internet chamado core, ou aesthetics. Talvez você já deve ter ouvido falar de alguma desses core ou aesthetics. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas existe algumas bem conhecidas, como a Vaporwave, que tem essa estética meio retrô. Existe também o Dreamcore, que tem essa estética meio lúdica de sonhos. E existe a mais perturbadora de todas, que é o Traumacore, que à primeira vista parece algo bobinho, mas é algo extremamente perturbador, que é basicamente imagens de lugares que remetem a lembranças ruins para a pessoa que fez a imagem em questão, e é sempre acompanhada de um personagem infantil e frases que remetem a acontecimentos bem pesados, frases como "você me fez sentir nojo do meu próprio corpo", coisas desse gênero.
que eu acho que alguns entendem bem o significado disso. E muitos dos personagens usados nessas scores são personagens de My Little Pony, seja por causa do que eu disse no tópico anterior, de muito terem adquirido reais problemas por causa da comunidade ou não. Ainda assim, é algo bem perturbador e um pouco triste, na verdade, que passa uma sensação meio ruim e que está ligado um pouco com a comunidade de My Little Pony. Eu não quero ficar falando muito sobre esse assunto porque ele é bem delicado e problemático, e o porquê esse aesthetic é problemático, e esse não é o foco do vídeo. Mas bom, essa cultura dos bronies, apesar de apenas serem pessoas que gostam do desenho, tudo meio que começou como uma piada, mas aos poucos as pessoas realmente começaram a gostar do show. Só que aí que tá o porém, com a imensa popularidade da marca, pessoas realmente problemáticas começaram a aparecer na fandom. Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas existe uma ligação direta entre My Little Pony e o alemão do bigodinho, gerando uma comunidade chamada My Little Nas. É bizarro. Ao que tudo indica, essa parte da comunidade surgiu como uma piada do dia da mentira, quando por algum motivo desconhecido resolveram botar a galera do fórum de bronies pra tretar com uma galera de um fórum NAS. Só que a treta não rolou, já que, por incrível que pareça, as duas comunidades acabaram se dando bem e acabaram se juntando e criando a sua própria comunidade. Normalmente, como ocorre em quase todas as comunidades originárias do 4chan, a retórica de seus membros é repleta de camadas de ironia e sarcasmo, possivelmente usada para suavizar suas ideologias e torná-las mais acessíveis para os não-membros. Ainda hoje há debates acalorados na comunidade de bronies sobre os bronies NAS, se eles são uma comunidade genuína e sincera ou se são apenas uma piada interna super elaborada, composta exclusivamente por trolls e pessoas pretensiosas que adotam uma linguagem mais provocativa para causar impacto. Mas, de fato isso rolou, e foi dessa comunidade que surgiu a Ariane, uma pônei fictícia criada por um artista que tem um nome que eu não vou falar, que acabou virando o mascote dessa comunidade. Ela se trata de um pônei com pelos loiros e olhos azuis, além do seu tom de pele, entre aspas, ser branco. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê disso. Essa pônei fictícia ficou extremamente popular e existe até bonecos dela à venda, vários memes e imagens que se utilizam dela para espalhar o ódio e o caos. É até meio irônico pensar que um desenho que fala sobre amor, aceitação e tolerância acabou virando palco para uma galera que pensa o exato oposto. A comunidade de My Little Pony, em certo período, foi amplamente associada a ataques de ódio na internet, sendo facilmente encontrado notícias a respeito. No entanto, em uma comunidade tão extensa, é comum que certos indivíduos extrapolem os limites, e foi exatamente isso que ocorreu com Brundle Hall, um jovem obcecado por My Little Pony, que realizou um ataque em Indianápolis, nos Estados Unidos, resultando no fim da vida de 8 pessoas. Tudo começou quando Hall ainda era menor de idade e exibia comportamentos peculiares. Entretanto, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho, quando ele desenvolveu uma certa obsessão por pôneis, mais especificamente My Little Pony. Sua residência estava completamente adornada com pôsteres, bonecos e todos os tipos de itens relacionados a My Little Pony. E Brandon estava disposto a ir aos mais extremos em nome do seu amor por My Little Pony. Embora não se tenha certeza sobre sua motivação exata, é sabido que sua grande obsessão por My Little Pony começou na sua infância. Em seu computador foram encontrados vários sites relacionados a grandes atentados, sugerindo uma certa empatia por tais eventos. No entanto, seus comportamentos estranhos nunca foram corrigidos, o que acabou resultando em uma terrível tragédia. No fatídico dia que Brandon finalmente destruiu a vida de 8 famílias, foi descoberto em seu Facebook um post onde ele despedia de seu maior amor, a personagem Applejack. Sua suposta motivação para os ataques seria o desgosto causado pelo término fictício de seu relacionamento com a Applejack. Em suas palavras, ele afirmava: "Eu espero estar com a Applejack no pós-vida. Minha vida não tem sentido sem ela. Se não existe vida após a morte, e ela não é real, então minha vida não importa de qualquer forma." É importante ressaltar que eventos como esses não devem ser utilizados para generalizar ou estigmatizar a comunidade de fãs de My Little Pony. A grande maioria dos fãs de My Little Pony é composta por pessoas respeitosas e apaixonadas pelas animações, sendo injusto associar todo o grupo a ações violentas isoladas. Entretanto, é inegável que certos acontecimentos deixaram marcas enormes nessa comunidade. As coisas foram melhorando ao longo do tempo, mas é certo que, assim como na comunidade de Loudhouse, desenhos que acabam tendo comunidades muito grandes acabam atraindo um público bem problemático. E relato de pessoas que acabaram adquirindo problemas psicológicos por causa do contato com pessoas problemáticas nessa comunidade é enorme. Então esse vídeo é um certo aviso. Existe uma parte da comunidade que é muito boa e saudável,
que são pessoas apaixonadas por pôneis e pelo desenho, mas existe um lado obscuro e terrível que simpatizam com ideias tortas e problemáticas, então tenham cuidado, principalmente por ser uma comunidade onde grande parte é composta por menores. Então, sempre que você ver alguém com um comportamento estranho, denuncie. E é claro, caso você tenha algum tipo de transtorno, busque ajuda. Mas bem, é isso. Isso é apenas uma pequena parcela das coisas que existem sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Enfim, chegamos a um ponto em que começamos a abordar tópicos sensíveis e complexos. E eu acredito que uma última maneira de encerrarmos essa discussão é mergulharmos em algo fascinante e misterioso. E eu estou falando sobre o famoso iceberg, aquele conceito integrante de que muitos de vocês já devem conhecer. E não estou falando de qualquer iceberg, mas sim do incrível iceberg de My Little Pony. Uma representação visual que ilustra os diferentes níveis de conhecimentos e teorias sobre o universo desse desenho. Cada nível do iceberg nos leva a uma compreensão mais rica e detalhada do universo de My Little Pony, desafiando nossas percepções e nos mostrando que há muito mais para descobrir do que aparenta à primeira vista. Então, prepare-se para explorar as camadas desse iceberg incrível e desvendar segredos ocultos do universo de My Little Pony. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vamos descobrir junto. Então, vamos começar essa fascinante exploração do iceberg de My Little Pony. Mas antes, fiquem com mais uma pequena animaçãozinha. Então, qual que é o problema? Eu vejo pôneis. Com que frequência? O tempo todo. Entendo. Acho que eu sei o que é isso. Então, doutor, qual o diagnóstico? O diagnóstico é que ele é Brony. Nossa, isso é grave? Não, tá de boa. O máximo que vai acontecer é você não parar de assistir a Laura M.L.P. Leal. Não parece ruim. Mas tem uma coisa. Aconteça o que acontecer, não entre no... O quê? Eu não entendi. Eu disse, não entre no Tumblr. O quê? Tumblr? Não diga em voz alta. Vamos entrar no Tumblr? O iceberg de My Little Pony. Quem diria que um desenho tão fofinho sobre pôneis coloridos poderia ser tão sombrio? Nossa, por que eu falei igual ao Mr. Léo? Bom, eu acho que essa altura do campeonato não tem nenhuma alma viva que não saiba o que são vídeos de iceberg. Mas se por um acaso você não saiba, vídeo de iceberg são vídeos de curiosidades divididos em camada, onde a camada mais rasa é aquilo que está visível ao público, e a maioria conhece, igual a superfície de um iceberg, e a parte mais escura é aquilo que é desconhecido da maioria. Então, sem mais nem menos, vamos para a parte 1, a primeira camada. Camada 1, G3 Hate. Antes de falar sobre, precisamos dar um pequeno contexto sobre. G3 é a sigla para Gen, ou geração. Semelhante a Pokémon, My Little Pony é dividido por gerações, ou encarnações, chame como achar melhor. Tem a geração 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, estando atualmente na geração 5, se eu não me engano. Corrijam-me se eu estiver errado. Enfim, pelo menos até a data de lançamento desse vídeo. Acontece que, por algum motivo, a terceira geração é a mais detestada de todas, chegando até virar um certo meme dentro da comunidade. Com o boom de My Little Pony entre 2011 a 2015, muitos homens adultos passaram a consumir esse desenho de pôneis e a se interessar pela história e ir atrás do que se trata, e inclusive procurar mídias mais antigas da franquia. E muito do ódio à terceira geração vem pelo fato dela ser extremamente voltada para um público feminino mais novo, assim como sempre foi a proposta. E essa é a Jean que é a definição disso. Ela não tem uma história muito profunda, é tudo bem feminino e delicado, e muito do ódio a essa geração em específico se deu justamente por conta disso. Alguns odeiam por alguns outros motivos, como a animação ser simples ou coisa do tipo, mas a maioria odeia justamente por ser muito feminino, o que é até um pouco irônico. Mordecai. Isso se trata do nome dado ao chip de Mordecai de Apenas um Show e da Twilight Sparkle de My Little Pony. Pois é. Esse foi um meme que explodiu na internet por conta dessa imagem bizarra aí, que foi feita pela usuária BlueDog444 no DeviantArt em 5 de agosto de 2012, na qual mostrava ambos os personagens separados um do outro cantando a música Airplane. Você provavelmente já deve ter visto esse meme em algum lugar.
principal mídia que utilizou esse meme viral foi o TikTok. Uma variedade de criadores fizeram fanart e redesenharam a fanart de Murder Twy original de Blue Dog 444. Alguns fazendo até novas fanarts pro chip. Alguns criadores chegaram ao ponto de criar videoclipes e animações do chip, e alguns são assustadoramente bem feitos. Mas tudo se deu início lá em 2011, quando foi feito um grupo do DeviantArt com o intuito de fazer histórias e shippar esses dois personagens. Dizem que isso tudo foi feito por meme, mas sei não, hein? Enfim, depois disso o Blue Dog fez a sua fanart, e aí em 2020 um TikToker chamado Will fez um vídeo cantando a música Airplane. Aí um maluco no YouTube chamado Kaizen resolveu combinar os dois, o cara cantando de uma maneira bizarra, com a fanart bizarra, do chip bizarro, e assim surgiu esse meme bizarro. Dan vs My Little Pony Collab. Dan vs é um desenho que poderia facilmente estar numa lista de desenhos que parecem adulto, mas não são. Ah, espera, eu fiz isso. Enfim, vão lá ver. Dan é um desenho sobre um cara que odeia tudo e a todos. O desenho gira em torno disso, das desaventuras do Dan. É um desenho bem interessante, mas o enredo é bem adulto. Realmente não parece um desenho infantil, já que os personagens são casados, trabalham, e a trama gira em torno da vida adulta deles, não tendo nenhum elemento sequer que seja infantil. Mas enfim, o ponto em questão é que, querendo ou não, era um desenho voltado para um público mais novo, e era exibido no Hub, o mesmo canal na qual My Little Pony era originalmente exibido na gringa. E em 2012, o canal Hub lançou uma promo, ou vinheta, na qual mostra o Dan, bravo com a Pinkie Pie, porque ela pintou o carro dele de rosa. E tem uma outra onde mostra o Dan olhando para uma criatura assustador, na floresta com binóculos, e na verdade a criatura é a Pinkie Pie. E essas pequenas duas promos feitas com o simples intuito de promover ambas as séries, criou uma legião de fãs sedentas, pedindo uma verdadeira collab entre ambos os universos, chegando até criar teorias de que isso iria rolar de verdade. Spoilers, não rolou. Mas chegou um ponto de que as animações misturando Dan com pôneis tinham mais popularidade do que as cenas reais do próprio desenho do Dan, o que é meio triste na verdade, pobre Dan. Bom, enquanto a camada 1 nos divertimos com memes e exploramos curiosidades sobre o mundo de My Little Pony, agora é hora de adentrar na camada 2, onde mergulharemos nas águas mais profundas de temas controversos que envolvem esse universo encantador. E se a camada 2 já é assim, imagina o resto. Então eu já vou avisar logo aqui que talvez os temas abordados não sejam apropriados para todos os públicos, mas bom, dado o aviso, vamos para a próxima camada. Camada 2, Rainbow Factory. Rainbow Factory é uma fanfic barra creepypasta de My Little Pony escrito por Arnold Draw, onde fala a história de Rainbow Factory, que gira em torno de uma fábrica onde pôneis coloridos são enviados para serem transformados em arco-íris. No entanto, o processo de transformação é descrito de maneira horripilante, com pôneis enfrentando tortura e morte antes de se tornarem arco-íris. A história é contada do ponto de vista de uma pônei chamada Scootaloo, que descobre a verdade sombria por trás dessa fábrica, da Rainbow Factory, e tenta escapar do seu destino. Assim, isso é o resumo do resumo do resumo, porque a história original é enorme, e eu não vou ler ela aqui. Acontece que essa é uma das creepypastas mais populares de My Little Pony, e gerou muitas animações e músicas, só que ao mesmo tempo, ela é extremamente controversa, primeiramente por ser extremamente gore e ter algumas animações bem gráficas, e há alguns comentários sobre teores problemáticos nessas creepypastas, já que alguns dizem que ela faz alusões à ideologia do alemão do bigodinho, e alguns dizem que ela faz paralelo com a ideologia da foice e martelo. E sinceramente eu não sei, porque nem ferrando que eu vou ler esse textão para tirar minhas próprias conclusões, mas ainda assim, mesmo que não tenha nada disso e seja apenas delírio de medos e de pessoas, o fato de ter várias animações gore voltado para um público mais novo torna isso ainda bem esquisito, mas mais lá pra frente a gente vai abordar mais sobre isso. Lyra the Pony. Essa personagem é Lyra, ou Lia, chame como quiser. E ela é uma das milhares de personagens de fundo que existe. Ela chamou a atenção, originalmente, por causa que ela parece sentada em um banco, similar a uma pessoa. E tem até uma animação de fã do Dan sentado junto com ela. Enfim, originalmente, ela era simplesmente uma personagem que ficou popular porque apareceu sentada. E desde então surgiu milhares de fanfics, fanarts e animações dela, e até pelúcias. E por volta de 2012, mais uma pelúcia dela surgiu. E foi postada no site de leilão chamado Dealer Dan, por um usuário de DeviantArt chamado Hopip. E à primeira vista parece uma pelúcia normal, certo? Muito bem feita. A única coisa é que ela estava usando uma calça, o que é meio esquisito, mas tudo bem, nada demais, certo? Bom, acontece que debaixo das calças ela tinha um bolso para guardar coisas.
Uau, é realmente um pônei muito útil. Além de ser bem feito, ainda tem um bolsinho para você guardar seu celular, seu lanche. É claramente para isso que esse buraco foi feito. Bom, no site de vendas ainda tinha um tutorial dizendo como você poderia limpar a sua pelúcia. Bom, as notícias se espalharam e isso virou um grande meme. E literalmente virou notícia em alguns portais jornalísticos. A Lyra Arrombada, apelido carinhoso dado por mim, estava realmente muito popular. A Hasbro até tentou parar com isso, mas já era tarde demais. Não tinha como pagar a Lyra Arrombada do coração dos Brownies. E em 2019, na última BrownieCon, a Lauren Faust, a criadora do show, compareceu em pessoa e autografou várias pelúcias de My Little Pony, incluindo a da Lyra Arrombada. Sério, inacreditável, cara. Mas o pior é que provavelmente a Lauren sabia do que aquilo se tratava. Primeiro, pela forma que ela estava segurando, evitando um certo contato com a parte traseira, e porque, pelo amor de Deus, tem uma calça ali. É no mínimo suspeito, né? O dono da pelúcia disse que ele nunca usou ela pra nada e que só comprou por meme, e que o antigo dono fez o mesmo. E de acordo com ele, a Lauren, a criadora, sabia muito bem do que se tratava, mas não tem como saber ao certo. De qualquer forma, essa história é sinistra. BrownieCon. Bom, falei sobre o BrownieCon no último tópico, mas talvez você tenha ficado na dúvida. Bem, BrownieCon era um evento feito por fãs, que era basicamente um encontro entre fãs de My Little Pony, onde se reuniam, similar a qualquer evento geek, tipo BGS, Minecon, essas coisas. A diferença era que a BrownieCon era exclusivamente por fãs, feita por fãs. A BrownieCon atraiu a atenção dos cineastas para documentar o fenômeno Brownie. Um desses documentários é a Brownies, os fãs adultos extremamente inesperados de My Little Pony. Antes da quarta BrownieCon, o documentarista Michael Brookhoff iniciou um projeto financiado pelo Kickstarter para criar um documentário sobre a cultura Brownie e ser filmado na convenção, provisoriamente intitulado BrownieCon The Documentary. E realmente deu certo. A BrownieCon foi fundada em 2011 pela fã Jessica Blank e a primeira BrownieCon aconteceu em Midtown, Manhattan, em junho de 2011 e atraiu 100 participantes. A segunda, realizada em setembro de 2011, conseguiu garantir como convidado o atual diretor supervisor do programa, Jason Thiessen, levando a um aumento de 300 pessoas presentes no evento. E a última BrownieCon foi em 2019, tendo um total de 10.215 participantes. Muita gente! Mas por que isso tá aqui? Não tem nada demais, certo? Bom, acontece que esse evento surgiu como um lugar para reunir a garotada que era fã da obra. E de começo era assim, um evento repleto de menores, e os mais velhos era a maioria mulheres. Se tivesse algum homem, geralmente era um pai acompanhado de sua filha ou irmão de alguém. A BrownieCon, aos poucos, foi deixando de ser um local fofinho. Por um lado, ficou 10 vezes mais profissional e organizado, com show de bandas, áreas e espaços maiores e muito mais. Porém, deixou de ser um local family friendly, já que a cada passo você provavelmente iria se deparar com algum desenho adulto de pônei assim na sua frente e na frente de todo mundo. Pois é, quanta coisa. Isso a gente só tá na segunda camada. Tá na hora de descer. E agora as coisas começam a ficar meio suspeitas e sombrias. Então vamos pra camada 3. Camada 3. BrownieMate.com. Oh boy, esse é esquisito. Encontrar o par ideal é o sonho de muita gente. Alguém que combina com você, que gosta das mesmas coisas que você. Esse tipo de coisa. E se por um acaso você é um Brownie, por que não encontrar o seu pônei perfeito? Essa frase não pegou muito bem. Mas enfim, o BrownieMate.com era um site de namoro online voltado para os fãs adultos da série de televisão My Little Pony Friendship's Magic. O site foi criado para permitir que os fãs adultos da série se conectassem e interagissem, compartilhando seu amor pelo programa e potencialmente estabelecendo relacionamentos românticos. Nos anos 2000, sites de relacionamentos eram uma tendência. Você podia achar sites de tudo, sites de namoro cristão, vegano, gótico e até palhaço. Sim, seu sonho de namorar uma palhacinha pode se tornar realidade. Enfim, qualquer empresa podia entrar nessa de sites de relacionamento em seu próprio nicho, e com o bom de My Little Pony, esse espaço logo foi preenchido com o BrownieMate, o site feito para encontrar o amor da sua vida, que assim como você também é apaixonado por cavalos, e isso pegou mal de novo. Enfim, não
Não se sabe ao certo quem criou esse site, mas ele surgiu em 2013 e aparentemente a sede era no Canadá. Bom, acontece que esse site não passava de um grande esquema de scam, ou golpe, se preferir. Por exemplo, o site tinha meio que um sistema que barrava links e números, fazendo com que fosse praticamente impossível de compartilhar números ou suas redes sociais, deixando você preso ao site. O site também tinha um esquema que você precisava pagar uma assinatura de $3 o plano básico ou 195 o plano mais caro, além de que você precisava pagar para algumas coisas ou outras dentro do site com o tempo, como ler mensagens que te mandavam. Além de que foi descoberto que muitas mensagens enviadas no site eram simplesmente bots. Você recebia uma mensagem, pagava para ver quem mandou, achando que você finalmente teve alguém interessado em ti, e no fim era só um bot. Além de relatos de um youtuber Brownie na época que disse que o site roubou e ficou cobrando dele várias assinaturas e ele nem ao menos conseguia acessar o site e nem entrar em contato com o suporte, fazendo com que ele tivesse que cancelar a sua conta no banco para que fosse parado de cobrar. O site era literalmente um esquema de golpe e muita gente perdeu dinheiro nesse site. Nazi Brownie. Bom, esse é um absurdo que eu abordei mais detalhadamente no meu vídeo sobre o lado sombrio de My Little Pony, então eu não vou entrar tanto em detalhes, mas basicamente durante um tempo surgiu uma subcomunidade na fandom de My Little Pony que era literalmente neonaz, e esse pessoal esquisitaço era infiltrado dentro da comunidade de My Little Pony, e eles tinham até a sua própria mascote, a Ariane, um nome que faz referência a esses negócios de Ariana que pessoas escrotam pensam, e essa pony, ela era basicamente um símbolo Naz dentro da comunidade. Ela era uma pônei branca de cabelos loiros e olhos azuis, além de usar um uniforme alemão. Essa foi uma comunidade que surgiu nos chans da internet. Alguns dizem que tudo surgiu como uma piada, mas não muda o fato de que realmente começou a atrair gente de má índole e má intencionada para a comunidade, que realmente compactuava com esse tipo de ideologia. O que é até meio irônico, já que é um desenho que fala sobre amor e amizade e igualdade, e atraiu esse tipo de gente. É claro que definitivamente essa não é a maior parte da comunidade, mas é uma parte extremamente obscura e terrível que existiu nela. Hoje em dia, não se tem mais muito relatos desse grupo Naz de pôneis, mas infelizmente ele deixou uma mancha na comunidade. Political Messages. My Little Pony luta contra o fascismo. É isso que muita gente repetiu quando o novo filme de My Little Pony estreia na Netflix. Nos últimos tempos, filmes infantis têm sido alvos de discussões e debates intensos devido às percepções de que muitos deles estão transmitindo mensagens políticas e sociais, e com My Little Pony não seria diferente. De acordo com a Fox News, My Little Pony, A New Generation, apresenta pôneis mágicos que se unem a um grupo de jovens progressistas que desejam mudar e causar mudanças. A análise do filme pelo New York Times também mencionou referências surpreendentes diretas a políticas americanas. Contudo, esse filme da Netflix é apenas um exemplo da mais recente de uma das tendências em que filmes destinados a crianças são criticados por serem excessivamente políticos. Eu sinceramente não sou capaz de opinar sobre isso, mas visto algumas análises, talvez algumas coisas realmente tenham sido propositais, como por exemplo, em um personagem central que é comparado a uma figura política específica. O antagonista é descrito como um demagogo vermelho com cabelos loiros que ascende ao poder. Além disso, os pôneis terrestres são retratados como anti-mágicos, o que é interpretado como uma referência a serem anti-ciências e propenso a espalhar o medo. Muitos nas redes sociais notaram semelhanças entre o pônei vilão e o ex-presidente Donald Trump. Sinceramente, talvez isso tenha até sido proposital, visto que My Little Pony estava atraindo uma base de fãs do bigodinho, então fazer um filme especial com mensagens políticas claras contra tudo que aquela galera prega é uma ótima forma de ao menos tentar afastar esse pessoal da franquia e desassociar a sua imagem deles. Porém, fazer isso também implica que as pessoas que não fazem parte daquele aspecto político ficarem incomodadas de supostas mensagens assim estarem num desenho de pôneis. Sendo o delírio da internet ou não, My Little Pony sempre tratou sobre tolerância, igualdade, amor e respeito, e o filme só replica a mesma temática, já que há anos a franquia faz isso. A diferença é que atualmente estamos vivendo no ano da polarização política, e agora as pessoas começaram a notar certas coisas que às vezes nem de propósito é, mas diga aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Bom, após essa análise sobre questões políticas e sociais nas camadas 3 do iceberg de My Little Pony, agora iremos com a camada 4, onde nos depararemos com polêmicas e controvérsias um pouco mais intensas. Nessa próxima etapa, exploraremos os tópicos mais debatidos e tensos da comunidade. É hora de encarar as controvérsias mais pesadas enquanto exploramos
poderosas sombras do iceberg de My Little Pony. Então vamos descer para a camada 4. Camada 4. Zami 070 Controversy. Zami 070 era uma artista do Tumblr que foi extremamente criticada e cancelada por causa de uma fanart de Steven Universe que ela fez. Eu acho que você se lembra daquele sketch no começo falando para você tomar cuidado com o Tumblr. Isso porque lá era que se encontrava a maior escória da internet, que faria você ter pensamento de cometer não vivo caso você desagradasse alguém. Zami 070 era uma artista que fazia vários desenhos e fanarts. Acontece que uma dessas fanarts, ela desenhou a Rose Quartz de maneira não proposital, sendo ela magra. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre o lado sombrio de Steven Universe. Mas o que isso tem a ver com My Little Pony? Acontece que, à medida do tempo, ela começou a ser atacada por várias fandoms diferentes, além da de Steven, incluindo a de My Little Pony, que começaram a atacá-la chamando de racista, xenofóbica e dizendo que ela estava fazendo apropriação cultural por causa de um dos vários desenhos que ela fez. O desenho em questão era uma versão humanizada da Fluttershy, onde ela era retratada como uma nativa americana. Isso porque, caso você não saiba, Fluttershy tem esse lado mais de humanas. Ela é super tímida e boazinha e da natureza, e por conta disso, a Zami fez uma versão humana dela, como se ela fosse uma nativa. Porém, esse foi um dos desenhos que desencadeou diversos ataques a Zami. O ódio que ela recebeu foi tanto a ponto da garota tentar tirar a própria vida, e o Tumblr quase conseguiu, já que ela foi internada por conta disso. E bom, as controvérsias envolvendo Tumblr e My Little Pony não acabam aí. Havia uma página chamada Ask Princess Molestia. O blog fazia uma paródia de uma personagem da série, a Princesa Celestia, e tornou-se famoso devido ao seu conteúdo altamente pornográfico. Após uma denúncia feita por uma adolescente chamada Pinkie Pony, a Hasbro, a empresa por trás de My Little Pony, removeu o blog. Essa ação gerou conflito entre diferentes grupos de brownies, evidenciando a divisão ideológica na comunidade. Alguns apontaram a remoção do blog, argumentando que o seu conteúdo não era apropriado para o público infantil da série. Outros brownies reagiram com hostilidade, assediando a Pinkie Pony online e offline, fazendo acusações infundadas de que ela era uma nas. Sério, um verdadeiro caos. Houve até fraude fiscal, que fez uma pessoa no meio disso tudo ser deportada. A maioria das controvérsias envolvendo Tumblr e My Little Pony sempre acabava em literais crimes. Sweet Apple Massacre. Isso se trata de uma fanfic extremamente doentia de My Little Pony. Sweet Apple Massacre é uma fanfiction sombria ambientada no universo de My Little Pony, Amizade é Mágica, em que o potro Big Macintosh estupra e mata os jovens pôneis Cult Mark Crusaders. A história tem muita semelhança com outra infame fanfiction, a Cupcakes, na qual a Rainbow Dash é cruelmente assassinada por sua amiga Pinkie Pie. Essa fanfic nojenta ficou extremamente popular e milhares de fanart mais 18 extremamente problemáticas sobre ela começaram a surgir, e isso tudo liga a nossa próxima camada, Brownies Traumatized Generation. Com a ascensão de My Little Pony, muitas pessoas começaram a surgir na comunidade, e pessoas problemáticas inclusa. Acontece que principalmente lá fora, onde a internet sempre foi mais ilimitada em relação ao Brasil, por vários motivos, como por exemplo no início dos anos 2010, onde a internet do Brasil era bem cara, além de que a maioria das famílias na época não deixava as crianças passar tanto tempo no PC. Enfim, coisas que lá fora não eram tão comum. Por conta disso, muitos gringos tiveram certo acesso a certas coisas que não deveriam muito cedo. Entre 2012 e 2018, a comunidade de Brownie era repleta de desenhos gore, impróprio ou extremamente violentos e simplesmente inadequados. E existe toda uma geração que cresceu tendo acesso praticamente sem nenhuma supervisão e restrito a esse tipo de conteúdo, onde muitos relatam que tiveram que fazer terapia por simplesmente serem expostos a conteúdos impróprios muito cedo. Existem relatos de pessoas que cresceram extremamente viciadas em conteúdos mais 18, a ponto de não conseguir, por exemplo, se socializar com pessoas reais e não saber distinguir o que é real ou não, além de menores que tiveram contato com pedos infiltrados na comunidade. Aqui no Brasil, a comunidade sempre foi mais de boa em relação à gringa, mas é praticamente um fato de que existe toda uma geração de pessoas que foram traumatizadas e prejudicadas de diversas formas pela comunidade de brownies. E por falar em traumatizar uma geração, tá na hora de descer. Camada 5, Rainbow Dash Jar. Eu me recuso a falar sobre isso. Nossa, sério. Eu fui pesquisar isso no Google Imagem pra pegar alguma imagem pra pôr no vídeo e eu literalmente quase vomitei.
Nossa, mano, que nojo, na moral. Fluffies. Fluffy Ponies refere-se a um tipo único de pôneis criado por fãs da série animada de televisão My Little Pony, é óbvio. Os pôneis fluffies ou pôneis fofos são normalmente retratados como pôneis normais do show, apenas com uma grande quantidade de pelos em seu corpo. A tendência começou no início dos anos de 2012, criou inúmeras recriações de fanarts online e também é frequentemente apresentado em Green Text Story, usando referências ao programa. O primeiro pônei fofo foi criado pelo usuário MixMike622 do DeviantArt. Fluffy Puffy é o nome dado à versão original de um pônei fofo do Mike, baseado no título dado ao arquivo. O Fluffy Puffy ganhou uma grande quantidade de fanarts dedicada a ela desde sua criação. Até então, não parece nada demais. Acontece que lá no meu vídeo sobre o lado sombrio de My Little Pony, esse é um tópico que eu resolvi deixar de fora, justamente porque eu achei que era desnecessariamente pesado, porque mostra o lado mais detestável do ser humano, aquele que gosta de ver o caos. São pessoas que muitas vezes escreveram histórias ou fazem desenhos de pôneis fofinhos sendo torturados e muitas vezes mortos por serem atacados por humanos, atacados por animais, queimados, mortos com fogo, ácidos, cortados ao meio, afogamentos e etc. Existe um prazer mórbido em uma parte da comunidade em ver esses personagens sendo mortos e esquartejados. Em um dos meus vídeos de My Little Ponies, eu disse que alguns personagens são menores de idade e as pessoas retratavam eles de maneiras impróprias. Alguns vieram me corrigir pensando que eu estava falando sobre as protagonistas, mas na verdade eu estava falando sobre duas outras partes da comunidade. Uma que iremos ver mais pra frente e os Fluffies, já que muitas vezes esses personagens são retratados como sendo criancinhas e são desenhados sendo abusados em todos os sentidos da palavra. E é apenas pessoas que gostam de ver personagens infantilizados sendo violentados e agredidos. Psicologicamente, eu acho que isso pode significar várias coisas. Então é uma parte da comunidade que é bom evitar ter contato. Brandon Hole. Eu não vou entrar muito em detalhe, pois é um tópico bem delicado e eu já tenho um vídeo que eu falo melhor a respeito desse assunto, mas basicamente Brandon foi um atirador que invadiu um armazém da FedEx e assassinou 8 pessoas. Sua motivação? Aparentemente a sua estranha obsessão pela Applejack. Em sua carta de despedida no Facebook, ele diz que se ele não pudesse ter ela, ninguém mais poderia. Pedo Brownies. Pois é, o último tópico é sempre o mais pesado de todos, ou um dos mais. O tópico em questão se trata de vários casos disso que rolaram na comunidade, e um ambiente repleto de gente que veio diretamente de sites da Deep Web e que agora interagem com menores, o resultado não poderia ser muito diferente. Existem alguns relatos de menores que foram assediados em alguns eventos de Brownie, como a BrownieCon, além de relatos de groomers que se infiltravam dentro da comunidade apenas para ter contato com criancinhas. Mas eu acho que um dos casos mais famosos sobre isso é sobre o youtuber americano chamado Zack, ou Doom Critical Y2K, cujo nome real é Joshua Burner. Ele era um youtuber conhecido por criar conteúdos relacionados à comunidade de fãs de My Little Pony. Ele ganhou popularidade por suas análises e resenhas do programa, bem como sua participação em diversos eventos e colaboração dentro da comunidade de Brownies. Contudo, em 2018, Doom Critical se envolveu em uma controvérsia significativa devido à alegação de má conduta e comportamento inadequado em relação a fãs, especialmente menores de idade. Por volta de 2018, vazaram várias capturas e screenshots de Zack tendo conversas e fazendo coisas impróprias com uma garota de 14 anos, ele em questão tendo 24. Óbvio que eu não vou mostrar as conversas, mas se trata de uma conversa com teores mais 18. Apesar de nas conversas vazadas não ter nenhuma imagem, uma call foi vazada entre outros youtubers da época que faziam parte da comunidade de Brownie e o confrontaram, e ele confessou que chegou a pedir fotos para a garota, além de acordo com ele chegou a fazer coisas muito piores. Não se sabe o paradeiro de Zack, mas acredite ou não, nada aconteceu com ele. Mas Zack não foi o único. Se você estava na comunidade de My Little Pony, você provavelmente deve ter ouvido alguma das músicas feitas por fãs. Elas eram muito populares, e Mendel Pony foi um deles. Ele fazia especialmente rocks baseado em My Little Pony. Apesar disso, seu sucesso veio com FNAF, com Survival the Night, sendo sua música mais popular com 43 milhões de views. Contudo, ele começou com My Little Pony e ainda é um dos seus assuntos principais. E o mesmo era um Brownie assumido, sendo bem popular no nicho antes de começar a se arriscar em outros nichos. Mas ele é um criador que não será lembrado com muito carinho. Isso porque em 2020 foi vazado por uma conta do Twitter uma conversa dele de tom adulto com uma garota de 17 anos, aparentemente depois com uma de 14, entre outros. Mas muitos prints foram perdidos, já que as contas no
twitters foram deletadas. E ao que tudo indica, teve outros menores também. Tudo isso por Snapchat. E não tinha nem como ele negar, já que ele havia enviado fotos dele. E pra pôr uma cereja em cima do bolo de merda, ele era casado. Além de tudo, o cara tava traindo a esposa dele, mandando nude pra menor de idade. A polícia chegou a investigá-lo, mas as investigações foram inconclusivas. Mandlepony continua ativa nas redes sociais, fazendo suas músicas. E ele alega que não é um criminoso, já que as investigações não deram em nada. O que será que realmente aconteceu nessa história? Bom, não temos como saber. Bom, esse foi um longo iceberg. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu não costumo pedir muito, mas deixem um like nesse vídeo e considere se inscrever, porque esse vídeo deu trabalho. Então dá um like aí pra ajudar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.